Fala, pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada. Esse é o episódio de número 96 e pra gente começar, vamos naquele agradecimento aos nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Quero contar para vocês que nos assistem e que nos acompanham que esse já é o episódio de número 96, que tem como tema Reestruturando para o Futuro, a estratégia da Tecnorisk em atendimento personalizado. Quero falar para você que se você ainda não nos segue aqui no canal, esse é o momento. Já ativa o sininho para você receber notificação. Toda semana tem vídeo novo e o objetivo do podcast Dá uma Segurada é descomplicar o segurança e tornar o transporte muito mais seguro. E é por isso que a gente traz toda semana convidados, especialistas, diretoras. Hoje está conosco aqui no estúdio Tatiane Bueno, ela que é diretora executiva da Tecnorisk, que vem fazendo um trabalho aí muito diferenciado, vem implantando algumas mudanças, preparando e participando do futuro da Tecnorisk. Tatiane, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigadão. Obrigada, Maria, obrigada pelo convite. E obrigada por estar recebendo e abrindo esse espaço para a gente falar um pouquinho e contar um pouquinho das mudanças e do planejamento que a gente tem para 2025. Ô Tati, antes de nós começarmos com o nosso tema, eu queria que você contasse um pouco quem é a Tatiane, contar um pouco da tua trajetória pessoal, profissional, e aí nos contar também como que você veio parar dentro de uma gerenciadora de risco fazendo toda essa transformação. Então, eu não venho da área do gerenciamento de risco, né? A minha formação é em marketing, eu tenho uma pós-graduação em finanças e outra em gestão de pessoas e sempre trabalhei nessa área no mercado de modo geral. Já trabalhei em hospital, em indústria, na área de educação, tenho uma experiência de mais de 16 anos no mercado na parte de gestão. Eu fui convidada o ano passado, estou fazendo um ano na Tecnorisk, fui convidada pelo Fernando Corrales, que é o dono da empresa, fundador e dono da Tecnorisk, para assumir o comercial deles, porque eu já tinha essa experiência no comercial, já conheci o Fernando da parte pessoal, e ele conhecendo o meu currículo, me chamou para estar assumindo a área comercial dele, para reestruturar, fazer algumas mudanças. Ele queria implantar um comercial mais ativo, uma pegada mais de mercado mesmo. E eu comecei em outubro do ano passado e em janeiro o então gestor da empresa pediu para sair e pela minha experiência, pelo meu currículo, o Fernando me convidou para assumir a gestão da Tecnorisk. E assumir um projeto que ele tinha de fazer uma reestruturação da empresa. E foi nesse momento que eu assumi a gestão e estou aí já há 10 meses. A Tatiane, ela é bem modesta falando do currículo dela, tá? Porque ela tem, além dessa formação, você tem a parte de terapia, né? Eu sou psicanalista também. Psicanalista, tá? Então, assim, quando a Tati vem, é um momento de autoconhecimento, a gente faz um bate-papo aqui, porque ela, além de tudo, ainda ela fala com uma tranquilidade. E aí ela vai assim, ela vai no âmago da questão, tipo assim, cirúrgica, e a gente diz, ela tem razão, a gente precisa revisitar esses pontos da nossa vida. Como é que tu te enxerga, antes psicanalista, atuando, e agora dentro de uma gerenciadora de risco? Tem momentos que convergem, tem momentos que se conversam? O tempo todo, na verdade, Eu fui estudar psicanálise para
para trabalhar em mim, né, para um curiosidade própria, para um autodesenvolvimento. Porém, isso me deu ferramentas para conseguir lidar com situações um pouco mais delicadas, e na nossa área a gente tem situações delicadas o tempo todo. Exato. Mas principalmente para fazer a gestão das pessoas que trabalham comigo. Porque eu vejo que, como diretora da empresa, claro que tem muitas questões operacionais que eu tenho que estar à frente e tenho que direcionar, mas o principal é gerenciar a minha equipe, porque eu tenho uma equipe bem qualificada, uma equipe que não deixa nada a desejar, que nós estamos inclusive trabalhando para qualificá-los mais, mas né, isso a gente conversa um pouquinho mais para frente. Mas a psicanálise, ela me ajuda nisso, em direcioná-los, em conseguir entender algumas situações, tanto da minha equipe, quanto de clientes, quanto de fornecedores. Então, equaliza, sabe? Facilita, porque o momento que você começa a olhar as pessoas e não só os processos, isso traz soluções que talvez não sejam vistas por outras pessoas que não têm conhecimento nessa área. Então facilita bastante. E tem uma coisa, né? Por mais que a gente fale em futuro, inteligência artificial, a gente não pode esquecer que são pessoas, né? Os processos são desenhados por pessoas, e a gente fala muito sobre equilíbrio emocional, né, Tati? Assim, do dia a dia. Porque não é só o trabalho que a gente tem que equilibrar, né? Tem um trabalho, equilibra o trabalho, equilibra um dia ruim, casa, filhos. E é importante tudo isso, né? Extremamente, e eu vejo um ponto a mais, né? Como eu falei, na nossa área, nós estamos o tempo todo lidando com situações que são de alto estresse. Sim. Né? Você fazer um monitoramento de uma viagem tranquila, ok, você vai seguir ali os procedimentos e tá tudo certo. Mas as situações que realmente trazem o risco, ou né, que já ultrapassou só o risco e realmente partiu para uma parte problemática, para um sinistro propriamente dito, as pessoas envolvidas, elas estão com o seu emocional à flor da pele. E nesse momento, a gerenciadora de risco tem que conseguir trazer a calma para os demais, para que a gente consiga atuar de uma forma ágil e eficiente e trazer a solução. Só que como que você faz isso, sendo que o teu operador, ele está ali com aquela situação e com mais outras demandas de outros monitoramentos, sim, e ainda lidando com o teu cliente e com o motorista e com todos que se envolvem nisso, que estão extremamente nervosos nessa hora, né? Que estão com o seu emocional em frangalhos. Então, assim, a gente dá esse suporte, né? Conseguir dar esse suporte para o operador, para o gestor de contas, para o nosso líder. Isso faz com que eles também consigam atuar na ponta, levando para o cliente um atendimento diferente. Então, eles também conseguem, sabe, trazer um pouco mais essa calma. Vamos analisar com mais cuidado, né, para passar para o cliente a informação o mais facilitada possível, para criar menos anseio. Então, assim, eu falo para eles, respira. Primeiro respira. Respirou? Acalmou? Então tá. Então agora vamos olhar o que aconteceu. Então agora você consegue dar essa resposta para o cliente. Então agora você consegue direcionar dessa maneira, com eficiência, mas sem se apavorar. Porque é uma área muito estressante e a gente tem que conseguir trazer um pouco desse equilíbrio emocional e trabalhar isso nas pessoas que estão ali na linha de frente, para que primeiro eles se mantenham bem, porque como você mesmo disse, tem um ser humano ali atrás. Sim. Ele vai ter a relação dele com a família, ele tem a vida particular dele. Sim. E tem também que atuar com o cliente nessas situações. Então, assim, a gente hoje tenta trazer eles um pouco, sabe, para esse equilíbrio, para tentar
na linha de frente, oferecer ali uma situação um pouco mais controlada. Conta um pouco sobre a Tecnorisk. Aonde fica a empresa? Quais são os princípios? O que a Tecnorisk traz hoje? A Tecnorisk, ela fica na região metropolitana de Curitiba, em Colombo. Ela está nessa sede há 16 anos. Ela, ano que vem, em janeiro do ano que vem, faz 25 anos de mercado. Então, assim, tem um know-how muito grande. Nós estamos num polo onde cresce cada dia mais o número de empresas. Então, a gente vê esse desenvolvimento muito de perto, né, ali. Nós tentamos sempre colocar no nosso quadro de funcionários as pessoas da própria região. Então, a gente acaba tendo um impacto social ali na região também bem grande, o que é muito bacana, o que eu vejo como uma coisa positiva, né? Muito legal. E hoje nós estamos buscando levar o gerenciamento de risco para os nossos clientes com um diferencial que é o atendimento. Voltamos a isso, né, que a gente estava falando do equilíbrio emocional, que também se encaixa nisso, mas com esse diferencial do atendimento, porque nós entendemos que sim, nós trabalhamos com tecnologia, sim, nós estamos investindo em desenvolvimento de tecnologia, mas nós ainda precisamos afinar cada vez mais o olhar para o cliente, para a operação do cliente, entender qual é a dor daquele cliente, para você realmente poder atuar de forma assertiva e não ser só mais um copiar e colar de PGR, sabe? Não engessar a operação do cliente, conseguir ser um parceiro dele. Essa é a visão da Tecnorisk hoje, ser parceira dos seus clientes, trabalhar de forma humanizada, usando o que tem de melhor da tecnologia, mas sem esquecer da parte humana que tem em volta de toda essa tecnologia, que é tanto lá do lado do cliente quanto do lado da empresa. A Tecnorisk hoje ela vem numa reestruturação e você está no cerne dessa reestruturação, Sim. né? Quais foram os principais motivos que levaram a essa reestruturação? Como que isso impactou o posicionamento da marca no mercado? Bem, como eu disse, a Tecnorisk vai fazer 25 anos, né? E nesses 25 anos, o Fernando Corrales, que é o fundador da empresa, ele vem da área da logística, né? Diferente de algumas outras GRs que os seus fundadores vieram da área da segurança, o Fernando ele vem da área da logística. Então a visão dele sempre foi conciliar as duas coisas, que o gerenciamento de risco ele caminhasse junto com a logística para poder oferecer uma melhor estratégia para os seus clientes. Só que com o passar do tempo, a logística mudou muito no Brasil, né? A logística avançou de uma forma gigantesca e o gerenciamento de risco não. Então, isso são N discussões, né, que existem de normatizações que nunca aconteceram, algumas que aconteceram e travaram em determinadas situações, outras que estão para acontecer, mas ao contrário do gerenciamento de risco, a logística ela voou nesse período. E essa reestruturação veio exatamente por conta disso, do Fernando vir da área da logística e para ele ser um anseio muito grande que o gerenciamento de risco caminhasse mais a ritmo da logística. Então nós começamos a trabalhar essa reestruturação em cima disso. Como que nós podemos aliar essas duas coisas de uma forma que nós possamos manter a segurança que o risco exige, mas atender a necessidade logística que os nossos clientes precisam. E com essa visão, nós começamos a trabalhar em cima de alguns processos dentro da Tecnorisk para poder adequar a essa necessidade
e trabalhar a 4 mãos com o cliente para fazer com que as operações deles também caminhem dentro do que eles precisam. Você vem colocando lá também, uma das coisas que vocês vêm implantando é a automação, né? Como que a automação tem sido integrada nos processos internos da Tecnorisk? E de que forma isso vem contribuindo para a eficiência operacional? Então, Maria, isso é uma das coisas que a gente toma muito cuidado. Por quê? A automação ela é extremamente necessária. A gente sabe que tempo é dinheiro. Sim. Na logística, mais do que eu acho que em muitos outros segmentos. Porém, a gente não pode automatizar demais a ponto de dificultar as tratativas do cliente. Né? O que é uma dor que a gente escuta muito no mercado? A gente fica só no telefone e não consegue falar com ninguém. Eu não consigo que resolvam as minhas situações porque eu fico teclando os numerozinhos e nunca chega numa pessoa para que eu possa explicar o que está acontecendo e ela possa trazer uma solução. Então, fica só na URA, né? Só na URA, exatamente. Então, nós trabalhamos a automação com muito cuidado para que não se torne um problema para o cliente. Para que ele sempre tenha a possibilidade de ter uma pessoa para ouvi-lo e tratar o seu problema, porque nem sempre aquele problema é o que é o padrão. Então, o que nós fazemos hoje? Nós temos alguns procedimentos que a gente entende que são os mais básicos e esses foram automatizados, né? Por exemplo, uma consulta de análise cadastral, ela é totalmente automatizada. Por quê? Porque já foi feita a análise. É só uma consulta, então a gente consegue fazer de forma automatizada. Nós estamos finalizando alguns ajustes, porque daí também vem outra coisa, né? Que é o critério que a Tecnorisk sempre teve de qualidade de entrega para o seu cliente. Nós estamos finalizando a nossa implantação de checklist, o checklist automatizado. E por que só nesse momento nós estamos finalizando? Porque nós fizemos um trabalho muito grande em cima disso, porque nós percebemos que tinham muitas falhas nessas automatizações e que isso deixava o nosso cliente exposto. Então nós fizemos um longo período de teste para tentar sanar todas essas falhas. É óbvio que 100% nunca nenhuma empresa vai sanar, mas assim, tentamos minimizar o máximo possível para entregar para o nosso cliente uma automatização sim, uma agilidade no processo sim, mas tão confiável quanto a feita por um operador. Então, nós tentamos caminhar na automatização dentro da Tecnorisk dessa maneira, trazendo esses pontos, né? E aí são 2 pontos, nós atualizamos o nosso aplicativo, o nosso sistema, que hoje nós temos um sistema próprio que traz indicadores para o transportador, também foi atualizado. Então nós demos uma repaginada geral em tudo que nós já tínhamos, que funcionava bem. Nós fizemos um upgrade nisso e melhoramos e criamos novas ferramentas para atender o que a gente viu que era de necessidade. Só que sem esquecer disso, que a gente pode ir até um ponto. Desse ponto para frente, nosso cliente precisa de atenção. Ele precisa de alguém ali para atendê-lo. Porque hoje o grande diferencial que a gente tenta levar para o nosso cliente é o atendimento personalizado. É saber quem é esse cliente, é saber qual é a dor dele, é saber como funciona a operação dele e poder resolver. E não ele ter que ficar só passando, como você falou, numa URA sem conseguir resolver nada. Eu estava te ouvindo falar agora e é como se você melhorasse o processo sem deixar fazer sentir. Tem que sentir. A pessoa ela tem que sentir empatia, ela tem que se sentir acolhida, exatamente. Ela tem que se sentir recebida. E isso que tu tá falando é um baita desafio, né? Extremamente. Porque assim, nós temos hoje, dentro da Tecnorisk, 1.500 clientes.
girando, circulando todo mês, em média de uns 1.200, né? Esses 1.500, alguns têm algumas operações esporádicas, então, né, tem essa variação. E você conseguir distribuir isso dentro de uma equipe, que eu tenho uma equipe de atendimento, né, que são os gestores de conta, você conseguir distribuir isso dentro da tua equipe, que eles possam entregar para o teu cliente um atendimento direcionado, realmente é difícil. Porém, essa foi a nossa meta, sabe? E é para isso que a gente vem trabalhando, a gente vem qualificando os nossos funcionários, a gente vem criando processos internos. Então, nós melhoramos também muitas ferramentas internas nossas para poder entregar informação para esse funcionário que está na linha de frente de forma mais simplificada. Então, os indicadores que ele consegue visualizar hoje dentro da TecnoRisk facilitam muito para que ele possa fazer uma leitura rápida e entregar para esse cliente a resposta que ele precisa. Eu acho que isso foi um dos grandes diferenciais, que a gente conseguiu otimizar a informação para que o colaborador que está na linha de frente, ele possa atuar de forma mais assertiva, mais rápida, mais mantendo a parte humana e mantendo, entre aspas, uma personalização em cada atendimento. Eu arrisco a dizer, tipo assim, tá entregando velocidade, segurança, fazendo sentir e fazendo sentido. Sim, tem que Porque são 4 pilares muito difíceis. Extremamente. E assim, né? Nós estamos há 10 meses trabalhando fortemente com essa reestruturação. Então, claro que ainda tem vários pontos que nós precisamos trabalhar melhor, melhorar, desenvolver, mas o feedback que eu tenho dos nossos clientes é que hoje eles se sentem vistos, né? Tanto dos clientes que já estavam com a gente, quanto dos clientes que estão novos entrando, né? E eu acho que essa é a grande diferença que nós queremos levar mesmo, sabe? Que ele possa se sentir visto, que a operação dele faça a diferença, né? Que ele não caia na vala comum como eles nos trazem, né? Não, porque eu me sentia na vala comum. Então, assim, nós estamos trabalhando realmente para isso, sabe? Para conseguir fazer com que cada um seja ouvido, porém sabendo que nós temos regras a serem cumpridas e isso é imprescindível, né? Quais investimentos foram feitos recentemente na TecnoRisk e como que eles estão ajudando a empresa a se manter competitiva no setor de gerenciamento de riscos? Nós investimos nesse último ano no desenvolvimento do nosso TI, colocando algumas outras pessoas, melhorando ferramentas e disponibilizando para eles também possibilidades de buscar mais informações e ferramentas no mercado que facilitassem e trouxessem a solução para essas ideias e para todo esse planejamento. Então, iniciou ali no TI, para que se desenvolvesse essa parte de tecnologia. E na outra ponta nós trabalhamos esse ano bem forte a reestruturação dessa área de atendimento ao cliente, a área dos gestores de conta, que é a área de atendimento ao cliente, nós reestruturamos ela e nós investimos em qualificação, em treinamentos, em palestras, o nosso tempo interno mesmo, eu posso dizer o meu tempo interno, porque eu faço reuniões com as equipes, desde os nossos operadores até os gestores. Então, assim, com os gestores, né, a gente sempre teve isso, mas com os operadores eu tiro um tempo para sentar com eles, para ouvir como eles estão sentindo que essas mudanças estão contribuindo ou não para o trabalho deles, para sentir o que eles trazem, do que eles escutam do motorista que precisa melhorar,
Porque o atendimento ele vai trazer o que o transportador, né, traz de dor. Mas o operador, ele é quem está ali no dia a dia, ouvindo também o que o motorista precisa. Ele tem o feedback, né? Sim, nós temos que conciliar isso, porque muitas vezes é o motorista que vai sentir essa dor maior ali, e é ali que nós temos que tratar para que tenha um bom reflexo na transportadora. Então, se você consegue ouvir o motorista no que ele precisa, às vezes você chega com a solução já para o teu cliente, de algo que muitas vezes nem ele percebeu que era o ponto aonde estava gerando o problema. E quando eu comecei a parar e a ouvir o nosso operador, a gente começou a poder ter esse tipo de informação. Então, eu invisto muito tempo neles e nós estamos investindo em qualificação deles. A nossa ideia é que para 2025 todos sejam analistas dentro da Tecnorisk e não mais operadores. Como eu te falei, nós investimos em ferramentas internas para fazer as tratativas desses indicadores, dessas informações, para facilitar a gestão desses dados e facilitar a operação em si. Então, nesse ano, nós investimos bastante nisso, sabe? Reestruturação interna de coleta e filtragem de dados, e também nas ferramentas para levar para o nosso cliente, para na ponta ele também facilitar ali, né, a coleta dos dados deles, a agilidade no processo todo dele. Mas assim, eu acho que o nosso maior investimento no ano de 2024 foi no nosso material humano dentro da Tecnorisk. Eu vou te fazer uma pergunta agora, porque quando eu escuto você falando, primeiro que tem uma paixão, né? Assim, a gente percebe que tá dando a vida nesse negócio. Com tantas coisas que as empresas hoje vêm escolhendo, né? Inteligência artificial, investimento em tecnologia. O que motivou a adoção de um modelo de atendimento personalizado para clientes transportadores e embarcadores? O que de todos esses pontos, né? E eu entrevisto bastante empresário, né? Eu percebo vocês falando assim, cara, a gente está investindo tempo, né? Tempo de qualidade dentro de casa para que a gente possa levar lá fora. O que motivou isso? Eu ouvi o cliente. Foi muito simples. Eu ouvi o cliente. Eu sentei com eles e ouvi. Qual que é a tua dor? Eu não tenho atendimento. Porque... Cara, é louco isso, né? Porque eu ouvi o cliente. A gente está numa era tecnológica em que as pessoas têm uma dificuldade em sentar para conversar, em ouvir. Porque o cliente ele não quer ser um número dentro de uma empresa. E esse é o grande erro. Por quê? Porque tem empresas que você vê o fluxo de venda deles e é lindo. Nossa, tá entrando cliente todo dia. Mas da mesma maneira que essa torneira tá aberta, o ralo também tá e tá saindo. Por quê? Porque entra, opa, eu não sou ninguém aqui e sai. Na vala comum. Então, o que nós fizemos? Primeiro, né, que nós entendemos quem é o nosso cliente. Acho que essa foi a primeira situação. Quem é o nosso cliente? Quem é o público-alvo da Tecnorisk? Quem é o cliente-alvo da Tecnorisk? Pequeno e médio transportador. Que é um cara carente de informação, ele é um cara carente de orientação e de atenção. Exatamente. Nós temos grandes transportadores? Temos. Temos embarcadores? Temos. E atendemos com o mesmo cuidado e carinho que atendemos os pequenos. Então, mas esse é o nosso público. Se esse é o nosso público, o que é a dor desse cliente? O que ele precisa, né? Ele precisa? Ele precisa ser ouvido. Porque ele não quer ficar numa URA. Ele quer ser ouvido, ele quer ter um problema e esse problema ser resolvido. Ele quer ter um problema e ele quer que tenha um gestor de contas que vai lá, sente com ele, escute qual é o problema dele e traga solução. Porque também não adianta de nada ele ficar ali apertando o botão, falando, né, dizendo que está tendo problema XYZ, vai para uma central que não vai conseguir resolver o problema dele. Então, o que nós fizemos
foi isso, ouvir o cliente. Eu ouvi o cliente, eu consegui entender quais são as necessidades dele, então nós vamos trabalhar em cima das necessidades desse cliente. Paralelamente à tecnologia, paralelamente à inteligência artificial, nós precisamos voltar a ouvir, voltar a atender. Baita sacada. Sabe? Nós percebemos que não adianta a gente embarcar uma tecnologia dentro da Tecnorisk que vá dificultar a vida do nosso cliente. A tecnologia, ela tem que vir como aliada, ela tem que vir como facilitador. Perfeito. E é esse caminho que nós resolvemos traçar. Então, nós estamos junto com os nossos clientes, fazendo treinamentos, fazendo reimplantações. Por quê? Não estava funcionando? Não estava funcionando. Mas assim, quantos da equipe daquele nosso cliente já saíram depois que nós fizemos a implantação? Então vamos lá de novo, vamos sentar com eles, vamos explicar, vamos ouvir como, de repente, uma nova gestão dentro daquela empresa vê o gerenciamento de risco. Quais são os pontos que nós podemos nos juntar a eles para melhorar? Melhorar para eles internamente, o que reflete uma melhoria no nosso trabalho também. Então, nós entendemos hoje que o nosso cliente é nosso parceiro e que a gente vai sentar junto com eles e vai tentar ajudá-los a transformar o negócio deles da forma mais rentável possível. Então, essa é a nossa ideia. Você sabe que esse trabalho de conscientização e de orientação e de pegar na mão do pequeno transportador, eu já fui bastante julgada. Por quê? E eu já escutei agora, nesses últimos meses, que eu venho fazendo um trabalho na contramão do que as outras corretoras estão fazendo, né? Que preferem os grandes transportadores, até porque não tem todo esse tempo de orientação e instrução. E te ouvindo falar, eu percebo que não sou só eu que tô tão na contramão. Não, então nós estamos na contramão também. Mas assim, eu acredito, e eu não sei, me corrija se você tiver uma visão diferente. Quando eu comecei a fazer esse trabalho em 2020, o podcast já tem mais de 2 anos, e a ideia sempre foi ter um transporte mais seguro. Uhum. Eu vejo muito vídeo terrível, muito acidente terrível, roubos de carga em que o motorista está preso nas ferragens, as pessoas estão saqueando o que sobrou. Eu vejo bastante coisa. E às vezes eu penso assim, cara, podia ser uma família minha num acidente desses, né? Podia ser um familiar meu, podia ser um filho meu. Então, na verdade, quando eu coloco essa orientação, quando eu levo essa instrução para o transportador e para o pequeno embarcador, é porque eu desejo uma estrada de fato mais segura. Claro. Né? E eu cheguei à conclusão, depois de muitas noites de insônia, né? Porque a gente tem, na nossa área, a gente tem muito, que através da orientação isso vai acontecer. Porque tu falou um negócio aqui que pra mim é como se convergisse muito com o que eu penso, né? Não adianta a gente colocar uma tecnologia, um robô, um negócio falando, se o pequeno e o médio, que representam mais de 70% do setor rodoviário do país, às vezes ele nem sabe como que ele manuseia o teclado dentro do caminhão. Exatamente. Entende? Não é um negócio tão simples. A gente entrou numa roda viva, o nosso setor entrou numa roda viva, em que a gente fala termos técnicos, né? É o segurança, o transportador, ele fica... Eu recebi uma pergunta, eu não sei se foi essa semana, que dizia assim, cara, eu contratei o seguro, mas eu faço como essa parte do rastreamento e do monitoramento? Como é que faz? Quem que me ajuda? E tu percebe um tom de súplica, de desespero. Como é que eu faço me ajuda isso? Nisso, Exato, né? Exato. E aí, às vezes, tu pega uma gerenciadora e a gerenciadora bota ele para fazer um treinamento online. Ele não tem notebook. Sim. Ele não tem internet no meio da estrada. E às vezes a pequena transportadora, e é uma pequena, tem o quê? 4 caminhões.
ele puxa um caminhão, o cunhado puxa outro, o irmão puxa. É uma empresa familiar. E ele fica alucinado naquilo. Eu tive um cliente que eu fui atender, que ele começou a ver os meus vídeos, o dono, um embarcador, começou a ver os vídeos, começou a ver o meu trabalho. Daí eu mandei um e-mail, eu sempre mando, eu disparo muitos e-mails, né? E aí nesse e-mail fala, gente, olha, cuida isso, acompanha, eu vou botando. Ele chamou a equipe e mandou cancelar tudo, Tati. Cancela tudo. Não quero nada, não quero rastreador, não quero nada. Vocês liguem pra essa mulher aqui. Assim. Aí ele pediu uma reunião comigo de vídeo. Né? Aí marcamos a reunião de vídeo, abrimos a reunião. Ele disse, cara, tu é a mulher que vai resolver, eu quero entender, me explica. Aí você explicou. Tudo. Passo a passo. Inclusive quem tá atendendo eles é a Tecnorisk. Legal. E aí a gente fez todo esse passo a passo e eu recebi um feedback do gestor de logística dele essa semana. Ele falou, cara, é a primeira vez que eu vejo o patrão tranquilo. Que bom. Então assim, mas Tati, é um trabalho, demanda uma energia da nossa parte, né? Totalmente. Mas ele é um cara que ele dificilmente vai sair, né? Dificilmente ele deixa a gente. Nós temos clientes, que são vários, com 14, 15, 16 anos de casa. É isso. E assim, que são abordados por outras empresas constantemente. Eles falam, não, eu não mudo porque eu sei que se eu tiver um problema, eu vou falar com a fulana ou com o fulano e ele vai resolver pra mim. Então assim, é confiança, porque eu vejo que o gerenciamento de risco, ele é isso. A pessoa que está do outro lado, o transportador que está do outro lado, ele precisa ter confiança de que as pessoas que estão fazendo esse trabalho para ele estão tão comprometidas quanto ele. Com o negócio dele. Com o negócio dele, exatamente. Isso. Que, por outro lado, vem a ser o nosso, né? Porque o resultado do bom negócio dele é que o nosso também caminhe bem. Mas que esteja tão comprometida a fazer dar certo. Então, eu acho que esse é o cuidado que não se tem hoje, Maria. As pessoas, elas viraram números. E o momento em que elas viram números, você não tem preocupação. Porque tudo bem, esse cliente saiu, vai entrar outro. Exato. Esse cliente saiu, vai entrar outro. Não, você vê que as empresas não têm a dor do perder o cliente. Não sente? Não sente. Deixou de sentir. Sim, não tem a dor do perder o cliente de dizer, caramba, mas o fulano tá saindo por quê? Aonde nós falhamos? Né? Então, assim, essa é a diferença. É isso que a gente quer entregar para o nosso cliente, que dentro da Tecnorisk, ele vai ter um parceiro de verdade. É o que eu falo muitas vezes para alguns clientes. Olha, quando vocês forem apresentar para os teus clientes o processo de risco, como que vocês vão garantir que a carga do seu cliente vai chegar no tempo correto, de forma segura, com todos os requisitos para que ele te contrate. Se você tiver alguma dificuldade, liga para cá. Um dos nossos gestores de ponta, o teu gestor de ponta, vai lá e ele vai apresentar para o teu cliente tudo que você investe para garantir a segurança do teu transporte. Então, assim, nós realmente nos colocamos como parceiros dos nossos clientes. Quais ferramentas internas foram desenvolvidas ou aprimoradas para ajudar na personalização do atendimento e na otimização da operação, sem comprometer, isso é extremamente importante, a segurança financeira do cliente, a segurança financeira do transportador, porque eles têm esse receio, né? Claro. Antes de você responder, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares.
para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos! Seja muito bem-vindo se você é novo aqui no canal. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Esse é o episódio de número 96. Se você ainda não se inscreveu ou não conhece ainda o nosso trabalho, esse é o momento, você pode se inscrever. A minha dica é, já ativa o sininho para você receber notificações. Toda semana tem vídeo novo. O podcast Dá Uma Segurada, ele foi criado com o objetivo de descomplicar o segurez e tornar o transporte muito mais seguro para mim, para você e para sua família. Hoje eu estou com a convidada especial Tatiane Bueno, ela que é diretora executiva da Tecnorisk e que vem reestruturando a Tecnorisk, implementando novos modelos para melhorar a experiência do cliente. E eles começaram a fazer isso num formato muito interessante e simples de certa forma, ouvindo o cliente. Mas antes de a gente voltar na pergunta que eu fiz antes do intervalo, aquele agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Episódio 96, reestruturando para o futuro. A estratégia da Tecnorisk em atendimento personalizado. Tati, como eu falei anteriormente, é um desafio, né? Bem grande, Maria. Muito. Bem grande. Quais ferramentas internas foram desenvolvidas ou aprimoradas para ajudar na personalização do atendimento e na otimização da operação sem comprometer a segurança financeira do cliente? Porque, na verdade, no frigir dos ovos, essa é a grande preocupação que ele tem, né? Sim. E a gente entende totalmente isso, né? Nós não podemos nem expor o cliente ao risco e nem engessar a operação dele para que ele não consiga trabalhar. Não consiga ganhar, não consiga ter lucro. Exatamente. Então, assim, a gente tem que conseguir entender como funciona. E aí a gente volta àquela questão, né, que é o ouvir. Mas, internamente, nós aprimoramos uma ferramenta que a gente já tinha, o funil de risco. Nós desenvolvemos mais filtros para esse funil de risco, o que faz com que a nossa equipe consiga ter uma informação mais enxuta, mais objetiva e com tratativas de forma mais rápida. Então, isso facilita o retorno para o cliente das situações que estão gerando risco, né? Isso eu falo na operação de modo geral, né? Ali mais na parte do monitoramento mesmo, na operação em si. A parte do atendimento ao cliente, o que nós investimos e o que nós desenvolvemos, algumas expertises que a nossa equipe já tinha, né? Nós trabalhamos fazendo uma análise de perfil dos funcionários mais qualificada, para que pudéssemos trabalhar em cima das qualidades de cada um, né? Então, o que nós desenvolvemos? Quais eram as habilidades de determinados funcionários na hora do atendimento? Estamos trabalhando, né, o desenvolvimento cada vez maior dessas habilidades. Porque com essas habilidades aprimoradas, eles conseguem visualizar melhor qual é a necessidade do cliente e levar para ele. Então, na área de atendimento, principalmente foi isso. Claro, nós melhoramos o dashboard das informações para que eles possam levar para o cliente e tanto internamente eles possam discutir isso de forma mais clara, com dados mais claros e mais otimizados. Como eu falei, o próprio funil de risco, né, que traz informações mais claras, toda a parte de treinamento
que foi investido nos funcionários, principalmente nas apólices, para que eles consigam entender melhor as apólices, porque diferente do corretor, o gerente de contas, ele está mais focado no que consta no PGR, né? Na aplicação das regras que estão no PGR. Mas nós percebemos a importância deles conseguirem entender a apólice como um todo. Porque o momento que ele entende a apólice como um todo, ele consegue direcionar o nosso cliente para algumas situações aonde não vai engessar a operação dele e não vai colocá-lo, não vai deixá-lo exposto. E nós trabalhamos muito com parceria também com os próprios corretores, nessa troca de informações, nessa troca de figurinhas mesmo, de olha, esse cliente está com essa necessidade, será que se a gente fizer isso não facilita para o cliente? O corretor vem e traz, olha, se vocês fizerem esse ajuste, pode melhorar para o cliente, vocês conseguem fazer? Então nós vamos olhar aqui a nossa operação, vamos ver o que a gente consegue ajustar. Então, assim, nós começamos a dar as mãos para as pessoas que fazem parte desse processo. Colocar todos na mesma página. Exatamente, vamos todos sentar e olhar para essa situação junto, o cliente, o corretor, a gerenciadora de risco, e vamos estruturar para que possa ser eficiente, seguro ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, assim, a gente investiu também em visitas aos corretores, em viagens e visitas às seguradoras, nessa aproximação para que todos falem a mesma língua. Então, assim, foram vários pontos que a gente trabalhou e desenvolveu esse ano para conseguir entregar para o cliente esse atendimento mais personalizado, Maria. Praticamente catequizou a equipe de novo, né? Exatamente. Reeducou todo mundo. Trabalhar a cultura, né? Que nós não estamos ali simplesmente para fazer um copiar e colar. Que a gente tem que entender o porquê nós estamos fazendo aquilo. E esse porquê vai ser diferente para cada cliente. Porque a realidade de cada cliente é diferente. Eu falo que dentro da Tecnorisk, o cliente ele não tem que caber dentro da caixinha da gerenciadora de risco. Nós é que vamos olhar para a caixinha do cliente e ver aonde nós conseguimos ajustar para que ele mantenha a segurança dele, mas de uma forma personalizada, da qual vai ajudá-lo no seu negócio. Inclusive para daqui a pouco ajudá-lo a caber numa caixa maior. Exato, essa é a ideia, né? Para que ele cresça, para que ele aumente a rentabilidade da empresa dele. Exatamente. O que os nossos gestores de contas fazem mensalmente com o nosso cliente é isso, apresentar os indicadores e os planos de ação para que os indicadores que estão ou estagnados negativamente ou decaindo possam ser melhorados, né? E aí nós trabalhamos durante esse período para que no próximo mês os próximos indicadores já estejam melhores e com isso otimize muito o cliente, principalmente na parte de acidentes, né? Esses custos que o cliente tem em acidentes, em avarias também ao próprio caminhão, que às vezes não chega a ser necessariamente um acidente, mas tem outros tipos de avarias no caminhão. Então, assim, nós trabalhamos junto, né, com o nosso cliente, levando essas informações, melhorando esses indicadores, trabalhando os indicadores que fazem sentido para o nosso cliente também, que além dos indicadores do risco, existem indicadores de logística que fazem sentido para o nosso cliente. E para cada qual vai ser diferente. Então nós trabalhamos também com isso, trazendo esses indicadores logísticos para que ele possa melhorar a operação dele como um todo. Só um minuto, senhora, que eu vou arrumar um negócio aqui antes que ele pare. Não te mexe daí, Tati. Uhum. Agora ela fala, ela falando, eu ouvindo que ela, olha só, eu ouvindo o que ela tava falando e pensando, será que esse negócio aqui não vai parar? Como tu sempre faz aí, quando eu tô do teu lado, né? Mas tá, Bota pra dar um gás lá pra nós. Tá aí. Tá aí. Tá aí.
E olha só, né, Tati, tem um negócio muito interessante nisso que você falou, porque o pequeno transportador, o médio transportador, às vezes ele tem aquele receio de que ele tem uma série de atribuições, né? Impostos, legislações, uma demanda que ele tem que cumprir. E às vezes você escuta o seguinte discurso: assim eu não consigo crescer. Esse cara, se ele, por exemplo, ele pega um Power BI, ele olha, ele analisa esses indicadores que às vezes ele não tem, né? Às vezes não. Vamos arriscar dizer aqui que o pequeno e o médio, na grande maioria das vezes, não tem. Ele não consegue parar para construir indicadores para a empresa dele. Se ele tem de fato essa veia empresarial e ele quiser crescer, ele vai pegar essas informações e vai levar para dentro da empresa dele e vai dizer: gente, olha só, a gente tem oportunidades aqui. Sim, exatamente. E essa é a ideia, né? Ajudar realmente com as informações que nós conseguimos, que nós temos. Porque a informação, ela tá ali. Você tratar ela e levar para o teu cliente, eu vejo que é um complemento do nosso trabalho. Faz parte também do gerenciamento de risco isso. Você poder mostrar para o teu cliente que o investimento que ele está tendo no gerenciamento de risco é realmente um investimento, não é um custo. Porque muitas vezes eles veem como um custo no início. E no decorrer do tempo, quando as coisas vão caminhando e a gente vai trazendo informações e eles conseguem fazer melhorias em cima dessas informações, eles percebem que isso não está sendo um custo, isso é um investimento realmente. E aí até o diálogo ficar muito mais fácil, muito mais fluido, porque eles percebem que nós não estamos ali simplesmente para tirando regras, exatamente. Nós estamos ali para colaborar que a empresa dele também possa crescer. Você me falou que vocês estão fazendo isso já tem 10 meses, isso. Né? Toda essa reestruturação, essa reorganização, e que vocês, o foco principal foi ouvir. Sim. Né? Vem aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Você já começou a ouvir feedbacks dos clientes, retornos, aquele cliente, porque o cliente fala, né? E assim, eu acho que uma das coisas muito gratificantes da nossa área é que o cliente, o transportador, ele é muito verdadeiro na hora de reclamar, mas ele é muito verdadeiro na hora de reconhecer. Sim. Tu já começou a receber esses feedbacks? A tua equipe já começou a receber esse feedback? Vocês já percebem essa diferença na ponta, que é o cliente? Sim. Inclusive, teve uma situação que foi que ilustra muito bem isso. No pré-carga eu encontrei alguns dos nossos clientes, né, e alguns parceiros e algumas prospecções também. E nós estávamos numa conversa com um parceiro nosso que já está há 14 anos com a Tecnorisk e um possível futuro cliente. Uma prospecção. Uma prospecção. E ali, primeiro, né, o nosso cliente, exatamente como você falou, eles são muito sinceros. Ele chegou assim e falou: não, porque tal coisa, porque a fulana não veio me visitar ainda e tal, não. E eles gostam da visita, né? Eles gostam da atenção. Eles gostam da proximidade. E aí eu expliquei para ele algumas situações, falei: não, olha, pode deixar que ainda esse ano ela vai lá, vai fazer essa visita para você e tal, porque, né, foi agora, ela já estava com a agenda fechada pro mês de outubro. Eu falei: máximo novembro ela já tá ali fazendo uma visita para você. E essa prospecção perguntou para ele: você indicaria a Tecnorisk? Olha que legal! E ele olhou e falou: chega a fazer aquele silêncio, né? Dá uma dançada no momento. Não, pensa, a pessoa aqui não respirou, né? Porque é uma prospecção que a gente está trabalhando já tem um tempo. E aí ele falou assim: olha, se você me perguntasse isso há tanto tempo e tal, talvez eu ficasse na dúvida. Titubearia. Mas hoje recomendo sim, sem dúvida nenhuma. Que massa. Então, cara, sabe, eu falei: obrigada. Está dando resultado. Obrigada, exatamente. É isso. É trabalhoso? É um trabalho de formiguinha, se você parar para pensar. É isso. Porque você tem que ir no cliente, você tem que ouvir o cliente vai falar muita coisa. Aí você vai, volta, eu falo, faz o para casa, né? Que é
pegar toda aquela informação, montar um plano de ação, absorver, o plano de ação em prática, e mais do que colocar o plano de ação em prática, acompanhar. Sim. Porque esse é um outro ponto que eu vejo que é um ponto muito falho e que era nosso também, não vou nos eximir disso. Que nós íamos, ouvíamos, fazíamos um plano de ação e esse plano de ação caía no esquecimento, que é o que acontece na maioria dos casos. E hoje nós fazemos um acompanhamento desses planos de ação. Os índices, os indicadores desse cliente, depois do plano de ação, eles têm que melhorar. Porque senão o indicador desse gestor de contas vai ficar em déficit. E aí nós vamos cobrar o gestor de contas. Então, existe esse acompanhamento hoje, e esse acompanhamento está trazendo resultado, e o resultado a gente tem recebido dos clientes. Eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul, foi uma maratonazinha ali no Rio Grande do Sul, mas foi muito bacana, porque o retorno foi fantástico, os clientes, assim, satisfeitos, agradecidos, e demonstrando realmente que essa visão de sermos parceiros não é só do nosso lado. A gente tem recebido isso deles também com esse trabalho, sabe? Então a gente está colhendo os frutos já, sim. E não só nisso, mas na ampliação de serviços. Clientes que só faziam monitoramento e análise cadastral, hoje eles têm N ferramentas logísticas que eles também usam, porque nessa proximidade com os gestores de contas, eles tiveram oportunidade, porque os nossos gestores de conta, nós também trabalhamos com alguns que a gente viu que tem esse perfil um pouco mais comercial, também para apresentar as ferramentas que nós temos para quem já é nosso cliente. Então, assim, a gente conseguiu desenvolver um trabalho melhor com os nossos clientes, até para que eles possam utilizar do que nós já temos para melhorar a operação deles. Então, assim, a gente percebe nisso também, sabe? Que às vezes não é só o feedback ali verbalizado, mas o quanto o cliente está mais presente dentro da Tecnorisk também demonstra o quanto esse trabalho está se desenvolvendo, porque a confiança dele está cada vez maior, nos possibilitando fornecer mais ferramentas para eles, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Quais são os tipos de alternativas, o que vocês têm proposto para os clientes, né? Para que seja possível otimizar a operação deles, mas, extremamente importante, sem comprometer a conformidade com as regras e as regulamentações do setor. É que quando você trabalha com um olhar mais ajustado, digamos assim, à operação do teu cliente, você consegue entender como atuar para não expô-lo. E essa é a grande diferença, né? Nós não fazemos um PGR simplesmente do copiar e colar. Nós entendemos a operação do cliente, nós estudamos junto com o corretor a apólice, nós tratamos junto com o cliente e o corretor sobre essa apólice. E dentro disso nós vemos quais são as ferramentas que nós temos para poder facilitar com que o nosso cliente tenha as informações à mão, fazendo com que ele se proteja cada vez mais. Por exemplo, a nossa torre de controle, ela é totalmente customizada. Então eu tenho clientes que o GR deles é redondinho, ele tá ali seguindo todas as regras, tudo dentro da conformidade, tá tudo ok, mas ele precisa de uma visão logística melhor. Então nós conseguimos ajustar a nossa torre de controle para ele com foco na logística. Eu já tenho outros clientes que a operação deles é o que a gente, né, costuma falar, aquela operação mais nervosa, aquela operação onde o risco é mais acentuado. Esse cliente nós conseguimos customizar essa torre para o risco. E existe aquele cliente que quer unir as duas coisas. A gente também consegue fazer isso para ele. Então, só nisso ele já consegue ter de bate-pronto numa tela informações
que vão assegurá-lo de que ele está tanto conseguindo fazer a entrega dentro do prazo, ele está conseguindo otimizar caminhões que estão vazios, próximos dos CDs deles, e entre outras N situações que envolvem a logística, mas sem perder esse foco realmente no risco, de que está seguindo todas as regras, que se teve alguma não conformidade, ela vai aparecer ali e já vai ter atuação de forma automática em alguns casos, mas também com os alertas, trazendo tanto para a equipe de GR interna do cliente quanto para a nossa equipe, porque essa tela acaba sendo também uma parte da tela que nós vemos. Então, assim, as duas equipes estão bem em sintonia para conseguirem atuar o mais rápido possível e trazer a solução o mais rápido possível e verificar se realmente só um alerta que ocasionou esporadicamente ou que não, que é um alerta que realmente está compilado entre outros que trazem a uma situação de risco mesmo, de risco real, né? Então, a gente leva para o cliente, essa que é uma das ferramentas. Nós temos o aplicativo que facilita também esse acompanhamento, né, do monitoramento para alguns clientes, inclusive, que dentro da sua operação, dentro da sua policy, permite que use o aplicativo como rastreador. Dentro do nosso aplicativo nós conseguimos colocar outras ferramentas, por exemplo, de controle financeiro para a transportadora, que para os pequenos transportadores isso é muito útil, né? Um pequeno transportador que tem terceiros, ele consegue passar para o terceiro que está prestando o serviço a prestação de contas pelo nosso aplicativo. Então isso ajuda muito eles, porque como você falou, um pequeno, médio transportador, mais o pequeno, muitas vezes, além dele ser o dono da transportadora, ele também é motorista. Ele está na estrada, ele está na boleia, né? E ele tem ali no aplicativo dele, ele tem ali na mão dele, no celular dele, como atualizar essa questão financeira para os terceiros que ele tem, porque às vezes tem o cunhado, o primo, que também faz alguns transportes para eles, né? Faz alguns embarques para ele. Então, no nosso aplicativo a gente também tem essa ferramenta. E como nós temos um TI interno, a gente consegue ajustar muitas coisas conforme o nosso cliente necessita. Então, eu acho que essas ferramentas, principalmente unindo a logística e o gerenciamento de risco, facilitam muito a vida do nosso cliente. Eu tinha mais uma pergunta, mas você já matou a pergunta, né? Que era como que a empresa se adapta às mudanças constantes no mercado de gerenciamento de risco, especialmente com relação a novas tecnologias e demandas dos clientes. Mas ela já respondeu. Então, vamos para a próxima. Qual que é a visão de longo prazo para a Tecnorisk em termos de expansão e consolidação no mercado de gerenciamento de risco, com foco em atendimento individualizado e personalizado, eu acho que a gente pode dizer, né? Exatamente. O foco da Tecnorisk é cada vez se aprimorar mais, né? A nossa meta para 2025 é investir mais na qualificação das pessoas, na qualificação da nossa equipe, para que eles possam entregar um atendimento cada vez melhor para o nosso cliente. Em paralelo a isso, né, também o desenvolvimento de mais ferramentas para que o nosso cliente possa ter as suas necessidades também atendidas, para que a gente possa cada vez entregar mais rápido os processos que cabem ser automatizados e entregar ferramentas melhores e mais atualizadas para o nosso cliente. Então, esses são os objetivos, né? Melhorar as ferramentas que a gente já tem cada vez mais, de forma constante, e buscar no mercado sempre o que tiver de mais atual para poder trazer para o nosso cliente, mas principalmente continuar investindo no capital humano, para que possamos continuar atendendo o nosso cliente de forma próxima, humanizada, personalizada, sendo parceiro do nosso cliente.
Faltando aí seus 2 meses para acabar 2024. O que as pessoas, o que os transportadores, os clientes, os futuros clientes podem aguardar da Tecnorisk? Para esses próximos 2 meses? Vocês já fizeram tanta coisa em 10 meses? Eu fico pensando assim, gente, e agora? Nessa respirada final, né? Nessa suspirada final de ano aí. O que vem pela frente? Olha, essa semana, inclusive, a gente teve uma tomada de reuniões internas exatamente focando nesses 2 meses finais do ano, que a gente sabe que o fluxo no transporte ele aumenta de forma absurda. Nós já estamos vendo, e quando o fluxo aumenta, a sinistralidade também aumenta, né? Então, nós estamos trabalhando cada vez mais próximo, nós gestores estamos trabalhando cada vez mais próximos dos nossos colaboradores, com apoio para eles, para que eles possam estar atentos a essas situações e estar receptivos a esse estresse do momento que o nosso cliente vai trazer, né? Nós estamos iniciando semana que vem uma reciclagem de todos os processos da Tecnorisk para os nossos operadores, líderes e gestores. Mas essa reciclagem ela vai acontecer de uma forma um pouquinho diferente. Nós fizemos uma avaliação de todos os nossos funcionários e nós conseguimos diagnosticar quais eram os pontos que cada um tinha dificuldade. E essa reciclagem ela vai ser focada nesses pontos de dificuldade. Por que isso? Porque a gente sabe o quão maçante é você ficar repetindo processos para as pessoas que já fazem esses processos todos os dias. E a gente sabe que o aproveitamento acaba sendo pequeno quando você faz uma reciclagem geral. Então nós vamos trabalhar de forma focada aonde nós sabemos que existem pontos problemáticos, para que a gente possa sanar esses pontos e melhorar, né, o que ele já tem de bom, o atendimento que ele já tem dado com qualidade, a agilidade que ele já tem. Então, assim, a gente vai fazer, nós estamos trabalhando, né, a partir de semana que vem a gente já começa essa reciclagem, mas uma reciclagem de forma focada, para que nesse período, que é um período mais tenso, eles estejam mais calibrados ainda para poder fazer a entrega para o nosso cliente. Com o casco mais preparado, né? Exatamente. E assim, sempre tentando trabalhar essa parte emocional também, porque a gente sabe que todos ficam à flor da pele nesse final de ano, né? O fluxo aumenta muito. Sim. Então, assim, a gente tenta trabalhar ali agora, né? A gente tenta também criar algumas situações para eles darem uma relaxadinha. Agora a gente vai ter uma competição de fantasias de Halloween. Então tá um burburinho ali, né, de você vai vir do quê? Você vai vir do quê? As piadinhas. Isso é muito legal. Então, assim, a gente vai tentando quebrar um pouco, sabe, o clima pesado que fica, porque o nosso trabalho, ele é extremamente tenso. Sim. Então, nós temos que ter situações onde a gente deixa um pouquinho mais leve, para que eles estejam com o emocional bom, para que possa levar para esse cliente uma tranquilidade, uma resposta assertiva e um acolhimento também, porque existem momentos que a gente precisa disso, do acolhimento. Do ouvir, né? Exatamente. Perfeito. Do ouvir. Perfeito. Tatiane Bueno, chegamos ao final. Cara, foi assim, ó, uma aula, muitas sacadas, tá? Eu acho assim que essa reestruturação que você desenhou junto com o time da Tecnorisk tem tudo para ser um sucesso, tá? Tem tudo para dar certo. E isso são temas que eu venho trazendo aqui no programa, falando sobre isso, né? Essa coisa desse boom da inteligência artificial, mas sem a gente perder o olhar para as pessoas e desenvolver pessoas e melhorar pessoas, porque afinal de contas os consumidores ainda, pelo menos, são pessoas, né? E querem ser ouvidos, querem ser entendidos. E dá para trabalhar as duas coisas em paralelo, né? Dá para trabalhar. Basta você não perder a sensibilidade. Uma mensagem de encerramento.
uma mensagem de encerramento, Peraí. Calma, que faltou não falar bota pra pressão, pessoa. Maria Fernanda. Vamos lá. Uma mensagem para encerrar, assim, para coroar esse bate-papo. Que nós precisamos continuar ouvindo as pessoas, vendo que atrás de um CNPJ existe um ser humano que colocou sonhos ali e que nós podemos sim ajudá-lo a fazer esse sonho dar certo e a fazer esse sonho crescer. Então, que a gente não perca essa humanidade e que a gente continue a olhar o próximo e a acolher o que ele nos traz. Show! É isso, perfeito! Tati, muito obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. É visível que a pessoa, ela tem todo um equilíbrio, né? A psicanálise, olha, ela age nesta mulher. Muito obrigada, foi incrível, tá? Foi incrível esse bate-papo. Continuem, tem tudo pra dar certo. Obrigada. E até porque eu enxergo muito isso, assim, né? Tudo que você falou vai muito de encontro com os princípios que a gente traz na corretora e vem com o programa, então você tá de parabéns. Legal. Obrigada, Maria. Tanto Maria Fernanda quanto Maria Eugênia, muito obrigada pelo acolhimento de vocês sempre, pela atenção de vocês sempre. E que a gente possa ter muitos momentos como esse, né? Que 2025 venha também repleto, né, de novas oportunidades para todos nós. Amém. Pessoas, era isso. E olha só essa mensagem de encerramento, né? Que a gente possa ouvir mais, acolher mais e que a gente não perca a humanidade, não perca a fé nas pessoas. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.